eu fui observando e aprendendo ali na prática que a gente precisa dar atenção para quem efetivamente está fazendo o trabalho. Então, as pessoas, elas precisam estar bem, estar saudáveis, estar ali, se sentindo seguras, apoiadas, equilibradas, e a vida é muito dinâmica. Então não adianta eu venho aí de um momento, de uma geração onde a gente era convidado a separar o lado profissional do lado pessoal, né, entra para trabalhar, deixa os problemas lá fora e vice-versa. E na prática eu fui percebendo que não é bem assim, que se uma pessoa está com um problema em casa, ela não vai render o que precisa. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e agora também dos países de língua portuguesa. Um abraço a todos os amigos e amigas que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Esse canal que nós lançamos o ano passado, ele tem como objetivo sempre trazer para todos vocês uma experiência nova, um conhecimento inovador, uma experiência de vida. E está sendo muito bacana essa experiência porque ao longo desses já 5 meses, nós estamos no 24º episódio hoje, a gente teve a oportunidade de rever pessoas com quem nós já tivemos contato, mas também conhecer pessoas novas e falar sobre diversos tipos de temas. E hoje nós estamos aqui com um reencontro com uma pessoa com quem nós tivemos oportunidade de ter contato nas nossas carreiras alguns anos atrás, e hoje ela está aqui conosco. É uma convidada muito especial, de tecnologia em empresas multinacionais, liderando projetos no Brasil e projetos também internacionais com equipes multiculturais. Ao longo de sua trajetória, foi ampliando o seu olhar e o conhecimento para o desenvolvimento humano por meio de estudos e formações em desenvolvimento de pontos fortes do indivíduo e também soluções sistêmicas. A experiência profissional em gestão de pessoas que possui, aliada ao domínio de ferramentas de autoconhecimento, a habilitam para conduzir projetos de consultoria para empresas que buscam o desenvolvimento das suas equipes e a saúde mental e emocional de seus colaboradores. É fundadora da Zonte Relações Humanas e atua nos mais variados campos do desenvolvimento humano, como coach de vida, apoiando as pessoas a atingirem seus objetivos a partir do que já existe dentro delas, coach de carreira, ajudando as pessoas a encontrarem seu propósito e lugar no mundo, mentoria de líderes e reflexões sobre a saúde emocional do indivíduo e das equipes. É casada há 13 anos, possui uma enteada, a Lorena, e um cachorro, o Fred. Tem como hobby a modelagem em cerâmica para utilitários ou cerâmica artística. Ela diz que é do barro que sai essa criatividade mental para tocar o dia a dia. É com alegria e honra que damos as boas-vindas a Franceli Catelli. Bem-vinda, Franceli. Prazer revê-la depois de tanto tempo, um prazer tê-la conosco. Puxa, Michel, muito obrigada. Sabe que ouvindo isso fiquei até emocionada, né? Lembrando do projeto e dessa trajetória de vida. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. A honra é nossa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa transição, né, de carreira que você teve na sua vida. Em 2019, você sai do setor industrial, do setor empresarial e o mundo corporativo e vem para o coaching. Como foi essa mudança para você? Qual foi o momento da sua vida em que você sentiu essa necessidade de mudar?
Fala um pouquinho para nós como é que foi isso. Legal. Eh, com a gestão de projetos e, consequentemente, né, esse trabalho com, equipes, com pessoas bem variadas para a entrega de um resultado, ah, eu fui observando e aprendendo ali na prática que a gente precisa dar atenção para quem efetivamente está fazendo o trabalho. Então, as pessoas elas precisam estar bem, estar saudáveis, estar ali se sentindo seguras, apoiadas, equilibradas, e a vida é muito dinâmica. Então, não adianta eu venho aí de um momento, de uma geração onde a gente era convidado a separar o lado profissional do lado pessoal, né, entra para trabalhar, deixa os problemas lá fora e vice-versa. E na prática eu fui percebendo que não é bem assim, que se uma pessoa está com um problema em casa, ela não vai render o que precisa. E isso, então exercitando, eu fui percebendo que enquanto gestora de projetos, quanto mais foco eu dava para as pessoas, para a equipe, para o que elas precisavam, melhor os meus resultados finais. Melhor a entrega, menos conflitos, né, menos estresse pessoal. Então, eu sinto que foi aí que já nasceu uma vontade de saber mais, porque vindo de uma área técnica, seja lá de exatas na matemática ou da tecnologia, eu senti a necessidade de ir conhecendo mais, de buscando mais informação de como gerar essa esse espaço de qualidade dentro das minhas equipes. E isso foi acontecendo naturalmente, até que, enquanto assumindo uma equipe de uma maneira mais formal ali, mais estável, tendo ali outras preocupações de desenvolvimento dessas pessoas, plano sucessório, eu me vi realmente conectada com as pessoas. Então, a partir daí, o feedback também, né, acho que receber essa avaliação da própria equipe falando: "Nossa, você realmente me ajudou aqui, me apoiou, me deu o caminho, você faz eu pensar, faz eu crescer". Então a gente vai fui me apropriando disso durante essa trajetória, até que eu falei: "Não, realmente o meu coração, o meu propósito está bem mais conectado com as pessoas do que com o projeto, a entrega. Não que isso não me fascine ainda, acho que está no meu sangue, mas eu me vi muito conectada com as pessoas e foi daí então que eu comecei a fazer essa transição de carreira. Não foi algo rápido, imediato. Quando eu tomei a decisão de estar ainda mais trabalhando com pessoas, com comportamentos, fazendo esses estudos e trazendo essas formações, aí eu fui me planejando para que acontecesse o mais natural possível. Tanto que toda a transição de idealizar até efetivamente acontecer levou aí por volta de 2 anos. Então, e estou muito contente, porque me traz o abastecimento do propósito quando eu vejo que eu consegui trazer outros pontos de vista para as pessoas e para equipes também, né? Porque mesmo saindo da empresa como parte ali do sistema, eu consigo entrar com uma consultoria e ajudar as equipes a se desenvolver. Então, isso também acabou eh, alimenta toda essa bagagem que eu tenho, né, eu consegui integrar e aproveitar tudo isso, então é muito satisfatório. É interessante você comentar sobre propósito de ajudar pessoas, né, a se desenvolver. Existe um estudo que eu li recentemente, onde cientistas da Inglaterra eles mapearam o cérebro de centenas de candidatos e eles mediram a- por cor, né, as áreas do cérebro ligadas à felicidade. E aquelas pessoas que trabalhavam no sentido de ajudar o próximo, seja em qualquer ação, aquela área do cérebro que demonstrava felicidade pelos hormônios,
ele permanecia brilhante por de 3 a 4 semanas. E aquelas pessoas que tinham uma felicidade por uma entrega, por algo objetivo, material, ou por compra de algo, tinha aquela região do cérebro iluminada por 2 dias. Né? E então, cientificamente, foi comprovado através desse estudo que faz bem para o nosso organismo a ajuda ao próximo. Né? E no setor corporativo, o que nós vemos é um individualismo muito acentuado, né? Porque as pessoas elas querem sempre entregar mais resultado, porque nós estamos inseridos num contexto econômico capitalista, Uhum. né? E as empresas, para sobreviver, precisam sempre Sim, entregar mais com menos, né? E as pessoas acabam entrando nesse processo que eu falo normótico, da vida normótica, da normose, de entrar num ritmo sem pensar, só de entrega, como se fosse um robô, né? E esquece do próximo, né? Do parceiro, esquece do time. E esse olhar que principalmente as áreas de recursos humanos precisam, né, possuir, as áreas de capacitação, de treinamento, desenvolvimento, é muito importante para que as pessoas elas consigam enxergar além dos resultados práticos. exato. Né? Interessante você trazer isso, porque eu fechei um trabalho agora no final do ano e aconteceu muito isso que você está trazendo ali na prática. Eh, eu fui convidada, junto com uma parceira, para a gente desenvolver um trabalho dentro de uma equipe da área financeira, 23 pessoas. E quando a gente entra, né, eu entrei ali para trabalhar com essas pessoas, eu percebi esse individualismo. Então, uma operação financeira, algo bastante sensível dentro da empresa, e a primeira foto é desse individualismo, como eu faço, o meu jeito, eu entrego mais, por que que o outro tem uma oportunidade X e a minha não, se eu faço. E essa falta de olhar para o todo. E é muito interessante porque a pessoa ela entra nesse processo, como você comentou, de olhar para o que ela faz, começa a rejeitar muitas vezes até o que os outros fazem, se é bom, nem consegue avaliar muito bem, é meio que já tem uma crítica ali logo de cara, e o que eu acho ainda mais grave, não tem a visão do que a pessoa faz em relação ao todo. Uhum. Porque você precisa entender o seu trabalho dentro do todo. O que que ele vai gerar? Se você não fizer, o que que vai acontecer? Isso também faz parte desse coletivo. E aí, quando a gente vai para uma reunião de encerramento do projeto, depois do trabalho realizado, eh, eu vou te falar que foi 90% assim, do grupo falando: "Ah, agora eu entendo o meu colega. Agora eu sei porque meu colega faz isso. Agora eu consigo conversar com a disponibilidade para fazer algo melhor". E aí, quebra um pouco isso, quando a pessoa consegue abrir o seu olhar, expandir o seu olhar e falar: "Espera, o que que o outro tem de habilidade? O que que o outro faz que eu não faço, mas que é interessante para a empresa? Espera aí, qual que é o meu objetivo no final disso tudo?". Então, a foto final foi muito essa, das pessoas estarem bem mais atentas, bem mais despertas, posso dizer assim, do que o coletivo pode gerar. Então, são sementes, né, que a gente Uhum. acaba entregando. Então, acho bem interessante. A gente vive num mundo em que nos condiciona ao prazer ou ao ter ou ao ser, né? São os 3 grandes pilares. Então, Uhum.
eu preciso ter o último celular, eu preciso ter o último carro, eu preciso ter o último computador. Ou eu preciso ser o gerente da minha empresa, eu preciso ser o diretor da minha empresa, eu preciso ser o VP da minha empresa. Ou o prazer, né? Da comida, da bebida, enfim, das relações humanas. E a gente esquece um pouquinho que a felicidade, né? Eu acredito muito nisso. A felicidade, ela é um estado de ser. Então, quando a gente enxerga a felicidade como algo intrínseco, interior, e não que eu vou conseguir do meu corpo para fora, o dia a dia passa a ser mais leve. Porque eu não vou encontrar a minha felicidade entregando mais rápido no trabalho. Eu não vou encontrar minha felicidade sendo promovido. Eu não vou encontrar minha felicidade aparecendo mais do que um colega. Ali são meios para a felicidade. E a gente acaba colocando isso como fim. Né? Eu só vou ser feliz quando for promovido. Eu só vou ser feliz quando conquistar o meu grande amor. Eu só vou ser feliz quando finalizar o meu doutorado, quando eu mudar de país. E isso acaba sendo o fim para as pessoas. E não, deveria ser o meio. O caminho que a gente percorre, utilizando desses cenários para a gente ser feliz. E a felicidade está interna. Então, quando você traz isso e desperta essa consciência, eu acho que esse é um trabalho importante, né, do coaching, do mentoring, de despertar nas pessoas essa consciência interna, né? Porque aí ela acaba quebrando essas barreiras, porque essas barreiras acabam sendo escudos para que ela possa chegar no fim para ela, que seria o sucesso, e que nunca tem fim, né? Porque ela alcança, depois hoje ela é coordenadora, amanhã ela quer ser gerente, agora só vou ser feliz se eu for diretor, e ela acaba sempre colocando fora algo inatingível para sua felicidade, né? É engraçado isso, né? Eu acho que tem até muito da cultura e do como a gente acaba, assim, aprendendo as coisas, mesmo que não ditas diretamente, mas o meio vai trazendo isso. É como se você precisasse colocar essa felicidade como algo para você buscar. Então você vai empurrando e não consegue se entreter e se absorver, se apropriar do que você está fazendo hoje, né? Eu, durante a minha trajetória profissional, eu me peguei muito nessa ansiedade, acho que muitos vão até talvez se perceber assim, mas eu me vi muito nessa ansiedade do que vem depois, do que vem depois. Eu sou promovida, não dura um dia a alegria, né? No dia seguinte você fala, bom, agora eu já estou nesse cargo, o que eu quero? Qual que é o próximo? E amanhã eu terminei esse projeto, você não aproveita aquela sensação, né? Fiz uma caminhada bacana, conseguimos terminar com bons resultados, o que vem depois? E isso, quando você fala, é muito importante, porque às vezes as pessoas não se dão conta de como começa a não mais fazer efeito. Uhum. Então você joga para frente algo que você poderia estar aproveitando hoje, começa uma corrida e cada vez menos as coisas vão te abastecendo. Uhum. Porque justamente isso que você trouxe. Falta essa conexão com o seu eu, com quem é você, né, com a sua essência. E parte do meu processo de transformação, que eu comentei que não foi rápido, foi porque eu precisei olhar para isso. Espera aí, o que eu quero? Uhum. Eu quero essa pílula e daqui a pouco outro, ou eu quero estar mais presente na minha vida, aproveitar o que eu tenho, mergulhar nisso. E eu posso dizer que, no meu caso, fez muita diferença, assim, porque essa leveza que você comentou é algo que hoje, mesmo num projeto, mesmo ali com prazos, com a mesma responsabilidade, eu consigo ver, aproveitar e ver de outra forma. Então,
se tiver alguém aí interessado em fazer essa transição ou se incomodando com essa ansiedade, acho que pode servir aí pelo menos de uma referência, né. Ah, sim, não, com certeza vai. Devem ter muitas pessoas que vão se questionando, né? Cada uma no seu tempo, né? Mas esse despertar acontece na vida das pessoas. Pode acontecer cedo na carreira ou no final da carreira. Eu estava vendo ontem um canal de televisão, o Roberto Justus está com câncer na bexiga. Aí ele agora com 67 anos fala, puxa, agora me despertou que ficar mais tempo com a família é importante. Puxa vida, agora, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Sim, Mas e o importante é a gente dizer que assim, que hoje o mundo ele está muito extremista, né? Muito extremista e relativista. Então eu faço né, eu relativizo tudo que me convém, né? Sobre as óticas, né? Então deixar bem claro o seguinte: isso que nós estamos falando não quer dizer que nós vamos deixar de ter responsabilidade, que nós vamos fazer no nosso tempo e não importa, vou fazer. Não. Nós temos projetos, nós temos trabalhos, nós temos deadlines, nós temos que cumprir com os nossos compromissos, né, dentro do nosso trabalho. Porém, eu acho que a gente tem que curtir mais esse processo, né, estar mais presente, e não fazendo ali e já preocupado com o próximo evento, ou o próximo cargo, ou o isso. próximo, né, assignment. Não. Curtir e encontrar nessas oportunidades de trabalho em equipe um engrandecimento pessoal, né? Tirar essas barreiras, né? E saber que cada um ali pode contribuir com algo, né? É isso. E quando você fala isso, eu eu me dou conta, né, dessa jornada até mais recente aí, como autônoma, do quanto, fica mais leve, a gente já falou, mas a produtividade e a fluidez do trabalho, ela fica muito maior, Uhum, né, principalmente, quando você começa a olhar o que você já tem de recurso. Então você fala: "Bom, eu tenho essas habilidades e eu vou pôr isso em prática com essa presença". Então, o que pode parecer uma coisa muito utópica, na verdade, é buscar excelência, é buscar produtividade, é você fazer mais com menos, no sentido de o que eu já tenho e não ficar buscando outros recursos. uhum. Então, no final das contas, pode valer bastante a pena. Sim, com certeza. E nesse processo, então, né? Vamos falar um pouquinho sobre, então, esse desenvolvimento interior, né? As habilidades naturais, capacidades que já estão dentro de nós. Como que você trabalha isso junto, né, às empresas ou às pessoas que contratam? Fala um pouquinho para nós sobre as habilidades naturais, o que que elas são, como que se desenvolve. Eh, eu eu me encontrei quando eu, descobri a metodologia da Gallup, que é uma metodologia que ela busca olhar para o que a gente já tem de recursos próprios naturais, que são Uhum. essas habilidades, são os talentos. Então, o grande inventor disso tudo é Donald Clifton e ele faz uma pergunta: o que aconteceria se a gente começasse a se fixar no que já existe dentro de nós, no que a gente já tem e não no que falta? E essa pergunta, ela foi muito de encontro com o que eu instintivamente já buscava com o meu trabalho, e aí fui então estudar e aprofundar nisso. O que que acontece? Todos nós temos habilidades, naturais e que, eh vão, lógico, de acordo com o seu ambiente, com o seu, desenvolvimento ali familiar, com o que você tem de recursos para ir aprimorando, você consegue aprofundar e aproveitar isso para
utilizar no seu dia a dia. Então, se a gente sempre usa muito esse conceito, ele fica muito fácil de entender quando a gente pensa num atleta de alta performance ou num músico, né, que fala assim: "Ah, desde criança aprendeu, começou a tirar de ouvido uma música, ou tinha aquela habilidade para o futebol e daqui a pouco um olheiro identificou e levou, e aí sim vai para um centro técnico e exercita e aperfeiçoa e estuda muito. Quando é um instrumentista que então descobriu aquela habilidade, né, de tocar de ouvido, ele vai para um conservatório e aí sim ele aprofunda. Então veja, tem muito investimento de recurso também, mas a partir de algo que já é natural seu. Então a proposta do meu trabalho é usar isso como o meio, fazendo essa pergunta como ponto de partida. O que você já tem que é natural seu? O que você faz com muita naturalidade? Tem gente que até se surpreende, fala: "Ah, eu nem imaginava que isso era uma habilidade ou era um talento". Mas quando a gente começa a olhar e entender aquela habilidade que a pessoa tem, ela começa a perceber quais são os usos, né. Então uma pessoa que é comunicadora: "Ah, eu simplesmente vou lá e converso com as pessoas". Tá bom, mas se você usar isso com intenção de gerar um resultado, até onde você pode ir? E aí a pessoa se surpreende em perceber que aquilo que já é natural dela, quando ela coloca uma intenção, quando ela treina, quando ela desenvolve, ela potencializa esse resultado. E é aí que a gente diz que ela sai dos seus talentos naturais para pontos fortes, quando ela tem uma intenção de entrega a partir daqueles recursos. Entendi. Tem um estudo que foi feito, inclusive, daquela leitura dinâmica, onde pegaram pessoas que já tinham uma habilidade de uma leitura mais rápida e pessoas que não tinham essa habilidade. E quando você treina os 2 grupos e vai ver o resultado, aquelas pessoas que tinham a habilidade de já ler com mais velocidade, de memorizar, elas potencializam, é exponencial o seu resultado, Uhum. né. Então, e aí de novo, se você pega ali um grande jogador de futebol, para aquele que, ele gosta de jogar, ele treina muito, mas tem aquele com talento, a gente também vê quanto é de diferente o resultado. Então a abordagem que hoje eu utilizo, ela, se aproveita muito disso, de ajudar a pessoa a identificar, se apropriar disso que já é natural dela, perceber que aquilo tem sim grandes, potenciais e o que ela quer como resultado. Então vamos gerar um potencial, vamos buscar o caminho para chegar nesse resultado. É muito interessante esse comentário seu, e eu trago um pouquinho da teologia, né? Na teologia a gente fala dos dons, né? Então, essas habilidades naturais são os nossos dons, que cada um tem o seu, né? Ou alguns dons, né? E só que se a gente vê a nossa trajetória, né, e nossa formação, seja ela familiar ou acadêmica, o momento em que a gente coloca nossos dons em prática, normalmente, é quando a gente é criança. Por quê? É natural. Você vê aquela criança, como você falou, joga muito bem futebol, parece que, né, nasceu com a bola nos pés. É ali, porque ali ela está sem filtro, ela está sem preconceitos, né? Então ela coloca a criança criativa, a criança comunicadora, a criança artista, enfim. Então, nesse momento da nossa vida, é onde os dons florescem, mas que a gente vai escondendo eles, né? Porque, deixa essa bola de lado, menino, vem aqui, vai estudar, né? Para de pintar aí, vem aqui, vem estudar, aí senta aqui, faz uma equação do primeiro grau. Então começa a podar todo o lado criativo, todo o lado do dom daquela criança, e aí a gente vai crescendo e cada vez mais a gente vai deixando de se autoanalisar, né? Porque
A gente está sempre preocupado em preencher um gap de conhecimento, de habilidade, porque, olha, para eu exercer essa função, eu preciso ter esse conjunto de competências, de habilidades. Puxa, não tenho. Ah, tá aqui o seu gap, tá aqui o seu PDI. Ok, eu acho que isso faz parte também, mas conhecer os nossos dons naturais é fundamental para que você, durante a sua jornada, seja ela profissional, acadêmica, pessoal, você consiga ter o seu propósito aplicado, porque o nosso dom está atrelado ao nosso propósito. A gente precisa encontrar isso. E normalmente a gente não faz. A gente esconde um dom, coloca o propósito como um ideal só de felicidade, que não é, e sai buscando a vida inteira, sendo infeliz a vida inteira, né? Até chegar no final da vida e olhar para trás, aí tem aqueles textos bonitos. Nossa, quando eu olhei para trás, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, né? Aqueles textos poéticos, que no fundo acabam sendo verdade, mas que a gente poetiza como algo inatingível, e não é. Então, conhecer realmente, né, começo zero, né, starting point, kickoff, quais são os meus dons? Ok, agora que eu conheço os meus dons, as minhas potencialidades, eu vou escolher meu caminho. E mesmo que naquele momento do meu trabalho eu não consiga explorar totalmente os meus dons, eu sempre vou encontrar uma maneira de utilizá-los. Sempre. Né? Então, uma pessoa que fala bem numa equipe de projeto, talvez seja ela a que vá apresentar o status do projeto para a diretoria, mas compondo uma equipe. Né? Aquele que é mais analítico, que é mais racional, deixe-o alocado para fazer as contas, para fazer as análises, para fazer as projeções. Então, cada um tem o seu papel. E um papel não é melhor ou pior, mais importante ou menos importante do que o outro. Mas você vai somando as competências naturais, os dons, para que aquilo flua de forma mais eficientemente, né? Perfeito, é isso. E aí a gente consegue dizer justamente que uma equipe ela vai ser formada por pessoas imperfeitas, no sentido de que cada um tem ali uma habilidade que se destaca, e que juntas vão trazer um resultado excelente, vão trazer algo de muita produtividade, de muita performance. Quando você fala dar esse exemplo, é sensacional, porque imagina a pessoa que gosta de comunicar tomando essa linha de frente, o quanto ela vai fazer aquilo bem, o quanto ela vai entregar, e enquanto que aquele outro que tem uma concentração, uma vontade de estar ali na análise, no detalhamento das coisas, no processo, ele também contribui igual. Quer dizer, contribui diferente para gerar o mesmo resultado, todos com a mesma importância. Então, olha que equipe sensacional que a gente consegue visualizar. Sim. Então, a partir que aí eu entendo que existe uma mudança de chavinha que eu quero fazer parte, que é começar a mostrar para os indivíduos e para as empresas que você pode sim fazer essa mudança de olhar e não ficar exigindo da pessoa que ela se distancie demais da essência dela. Sim. Muitas pessoas, principalmente na pandemia, que teve uma grande reviravolta, chegaram até mim falando: eu preciso saber me comunicar, eu quero me comunicar, eu não me comunico bem. E aí você vai entender um pouquinho mais, ela criou uma referência de algo que está muito longe dela. E aí o tamanho da frustração é tão grande que gera uma autoestima baixa, que gera ali às vezes um não desempenho tão bom, porque a pessoa está com aquilo, não, eu não vou conseguir ser igual àquela pessoa. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Ninguém vai ser exatamente daquele jeito. Você tem que realmente encontrar o seu próprio jeito e mostrar isso para o mundo. Aí sim a gente começa a virar a chave e trazer um outro jeito de interagir com as suas atividades do dia a dia,
com o objetivo das empresas, todo mundo mais saudável. Esse é um ponto importante, porque passa também, eu acho que não só pelas pessoas enxergarem isso, mas principalmente a liderança. Sim. Porque eu lembro, minha época de setor automotivo, nós fomos implementar uma metodologia de desenvolvimento de produto chamado Design for Six Sigma. Então, era um processo, né, uma metodologia para desenvolver os componentes já pensando no Six Sigma, né? Então, não só o Six Sigma Fabril, para se tornar insensível às variações de produção, mas também é insensível às variações de percepção do cliente, ou seja, a maioria dos clientes enxergariam qualidade naquele produto. E o primeiro passo ali era formar a equipe. Então, nós tínhamos lá no template de projeto um slide específico que falava as responsabilidades da equipe. Então, tinha lá para cada atividade do projeto uma pessoa. E, logicamente, você vai ter lá o líder daquele projeto. Normalmente, o líder do projeto era a pessoa mais comunicativa, era a pessoa que conseguia criar um laço ali com todos, né? Um laço espiritual, profissional, relacional, e que conseguia identificar, né, os dons, porque ele que convidava as pessoas a participar do projeto, de cada uma das responsabilidades, e as pessoas compunham um projeto vitorioso. E na hora de apresentar, né, durante, né, eram 5 etapas. O I era uma metodologia que falava IDDOV, né, Identify Opportunity, identificar a oportunidade, Define Requirements, definir os requisitos, Develop Concepts, desenvolver os conceitos, otimizar e verificar. Então eram 5 etapas e nesses gates se apresentava para a diretoria. E normalmente quem fazia isso era o líder de projeto. E aí, lógico, os team members, né, os membros da equipe, estavam na sala. Porém, tinha que um apresentar. E aí existiam líderes lá, diretores executivos que virava e falava pessoalmente para o líder de projeto: olha, parabéns, né, pelo seu trabalho. E com isso acabava minimizando toda a equipe. E tinha líderes que falavam parabéns para todos vocês e virava, né, para quem estava lá. Quem é da equipe? Ah, vocês 6, parabéns, gente, né, por isso. Porque quando você fazia a apresentação, você mostrava no slide quem eram os team members, né? Então, eu acho que tem que passar o olhar para a liderança também, que reconhecer que quando alguém está apresentando algo, é reflexo de um grupo de pessoas. E ele precisaria, sim, se envolver e querer saber quem é o grupo de pessoas. Mesmo que, eventualmente, por uma falha, seja ela sem querer querendo ou sem querer, o apresentador tenha esquecido de mencionar, mas a liderança que está avaliando aquilo precisaria falar quem é a sua equipe. Porque assim a gente deixa, né, de incentivar que as pessoas que estão lá sentadas, que não estão recebendo aplauso, se sintam minimizadas e falam: puxa, eu quero falar como ele, sendo que às vezes não é o dom natural. Então ela vai passar anos tentando se esforçar para falar como ele, e aquilo não a torna feliz, porque não é o dom natural dela. Ela vai se esforçar, vai ter um esforço, aí vai chegar num momento que muito provavelmente vai se sentir, né, desmotivada, porque não está conseguindo progredir, porque não é o dom natural dela. E não é aquilo, mas simplesmente foi o fato de que a organização, né, não valorizou o grupo, e sim aquele que está o mensageiro, né?
Eu acho que isso é importante. E como que você trabalha com a liderança, né? Você desperta esse gatilho neles também para que eles possam ter esse olhar um pouquinho mais humano e geral das equipes? Sim, sim. Você tá falando, contando isso e eu te ouvindo, eu fui me lembrando de algumas cenas, eh, porque o meu grande ponto, eu acho, de diferença quando eu estava fazendo a gestão ali de uma equipe e até de um projeto eventualmente, era esse olhar amplo. Eu sinto que isso de alguma maneira me dava um diferencial, porque eu conseguia abrir o espaço para que todos se sentiam parte, né. Então você foi falando isso e eu fui me lembrando de algumas situações das pessoas falarem: "Puxa, eu também fiz isso acontecer", e se sentiam, né, motivadas. Tem um trabalho, sim, que eu faço tanto de mentoria para esses líderes, quanto quando eu trabalho com a equipe como um todo, que eu peço a presença dessa liderança, não só imediata, mas a mais abrangente, para realmente ter esse despertar. Porque você ser líder de, de potenciais, de talentos, você precisa estar atento a isso. E até digo mais, sabe, Michel, não é só o valorizar o que cada um faz de muito bom e para que ele faça cada vez melhor, mas também propor sim, por que você não apresenta dessa vez? Usando o seu exemplo. Mas eu não falo tão bem quanto, né, o fulano. Tudo bem, mas você tem o seu jeito de se comunicar. Qual é o seu jeito de se comunicar? E aí o líder também pode e deve ter esse incentivo e fazer esse direcionamento, né, e não deixar só uma pessoa ali à vista. Não, ela vai sim, provavelmente, ser a que mais vai se comunicar, porque ela tem aquilo como natural, mas eu posso sim ir trazendo uma pessoa mais introvertida para também se comunicar, mas do jeito dela, não do jeito do outro, né. E você começa a ter sim resultados muito interessantes, porque todo mundo vai se sentindo importante. O que acontece é que a gente acaba, convivendo com uma pressa, com uma aceleração, então tem que falar daquele jeito para aquele público, quem pega isso muito rápido é convidado a sempre estar na linha de frente, e quem está na retaguarda, às vezes, precisa de um pouquinho mais de tempo, de um incentivo um pouco diferente. Então, enquanto líder, é importante estar olhando para isso e estimulando. Eu sempre, eu sempre falo para os líderes que ser líder não é estar lá na frente. Ser líder é estar atrás, olhando para todo mundo, esperando, vendo aonde que está a dificuldade, onde precisa abrir espaço, e daí você vai abrir um espaço, mas sempre com a visão do todo. E quando os líderes pegam essa ideia, promovem essa amplitude na comunicação, trazendo todo mundo mais para próximo, o resultado é imediato. Então eu tenho vários relatos das pessoas falando: realmente, quando eu mudei o meu jeito de conversar com as pessoas, eu já tive um resultado diferente. Eu já tive uma pessoa ali que apareceu, que quis, mostrar algo, que pensou, que se sentiu confiante para entregar uma ideia, porque tem muito isso, né, todo mundo tem a ideia, às vezes não tem, eh, a coragem de apresentar. Então o líder, ele precisa ter essa sensibilidade. E esse é o trabalho que eu procuro fazer com essa liderança, seja uma liderança em formação, seja uma liderança que já está ali numa escola mais antiga e que quer sim fazer ali uma revitalização, que tem espaço para isso. Uhum, uhum. A gente tá falando, né, bastante da apresentação, né? Que normalmente é o momento ali de uma entrega, de uma, vamos dizer assim, um foco, né? Os holofotes, né? Os holofotes corporativos estão
acesos, né? Agora, eventualmente também, as pessoas um pouco mais introvertidas, as pessoas que são mais técnicas normalmente, elas podem, eventualmente, apresentar a sua parte e não o Isso. projeto. Então, eu lembro, né, que nós tínhamos determinados momentos nesses projetos que a gente fazia, em que havia dentro das soluções de design que você definia, sistema de freio assim, assim, assado, com essas características, existia uma análise de visas, que era uma análise virtual sobre a robustez daquilo, se a durabilidade, enfim, eficiência, antes de construir o protótipo. E aí, nada mais eficiente do que o próprio engenheiro de visas falar, né? Então, normalmente, os engenheiros de visas não eram aquelas pessoas muito comunicativas, mas muito melhor qualificada para falar da análise de visas, dos parâmetros que utilizou, dos modelos matemáticos que escolheu, enfim, para falar o que aquela representação virtual queria dizer do que o próprio líder de projeto. Então, às vezes, assim, pensar momentos, né? Pensar momentos para que a pessoa também se sinta valorizada, né? Vá ali ao holofote e se expresse, se comunique, né? Então, esse é o famoso engajar todos, né? Engajar todos para que todos se sintam partícipes, né? daquele Sim. evento, né? Sim, e tem muito a questão da postura também, né? A gente está aqui conversando desse caso, e daí eu lembrei até de uma situação de uma pessoa que me procurou querendo melhorar o desenvolvimento dela, ela queria alcançar uma outra posição, né? Uma posição também de supervisão e gestão dentro da área dela. E quando ela chegou, ela tinha uma postura tão, insegura e com essa, eu chamo de autoestima, né, quando não se coloca ali como, linha de frente, e aí essa autoestima estava tão baixa, que a gente primeiro começou a trabalhar com o que ela tem, com o que ela tinha de habilidades, com o que ela fazia, com o que ela gostaria de fazer, e mostrando, como ela poderia alcançar. E a postura da pessoa também vai mudando, porque, de ser considerada, às vezes, até um pouco infantilizada, imatura, e nessa jornada a pessoa com aquele espaço, com a confiança, se posicionando, com o líder dando abertura, no final já estava ali mentorando os outros. Então é uma jornada muito bonita de você ver dentro ali do mundo corporativo, né, quando você pega uma pessoa que às vezes está, um pouco fora do seu lugar, e quando ela se acha ali no que ela é boa, assume aquilo com propriedade, ela começa a ter uma postura de tanta segurança, que daí ela tem condição de apresentar a parte dela, de mentorar outras pessoas, de multiplicar conhecimento, né. E a verdade é que dentro de uma empresa você precisa das várias funções, né. O que seria daquele comunicador se eu não tiver uma pessoa olhando para processos, para oportunidade de melhorar, aquela outra com uma capacidade de solução de problemas, assim, incrível, que é muito rápida para estancar uma situação. Então, quando você, como líder, começa a olhar esse conjunto e fala: "Não, agora eu tenho que trazer essas habilidades e ressaltar para que uma diretoria, para que uma gerência veja", todo mundo vai se sentindo parte. Todo mundo se sentindo parte é motivação na certa, é querer Sim. fazer mais, e o líder começa a ter menos trabalho, né, no sentido do detalhe, da operação, ele começa, assim, ir lá para o seu lugar de ficar mais de apoiador, pensar, usar o seu tempo para uma visão mais estratégica, trazendo ali novidades, então todo mundo ganha no final. É verdade, é verdade. E pensando nessa jornada, né? Você comentou esse exemplo de uma pessoa que foi se desenvolvendo, começa num certo patamar,
de maturidade e vai evoluindo. As pessoas que procuram, né, você para que você ajude-as a identificar esses pontos naturais e desenvolver e crescer. O que que você fez essa transição em 2019, né? E aí já um ano depois já veio a pandemia e, né, estamos saindo dela, né? A OMS ainda falou que é pandemia, que a gente não ficar, né, tão é, feliz ou tão descuidado, vamos dizer assim, né? Mas que ainda existe a pandemia, enfim, temos que ter cuidados. Quais são os fatores que levam as pessoas, né, a procurar esse tipo de apoio, né? Para que quem nos está ouvindo esteja sentindo essa dor, vamos dizer assim, esteja nesse momento. Qual é o momento dessas pessoas que procuram esse tipo de trabalho? Normalmente é quando a pessoa está sentindo que a vida dela está estagnada, Só profissional ou pessoal também? pessoal ou profissional, Tá. porque as coisas estão muito integradas e às vezes a pessoa não se dá conta que ela está ali com algum sofrimento e está entendendo que tem a ver com a vida pessoal, mas na verdade o trabalho é que ela já não está mais conectada ou vice-versa. Normalmente a pessoa ela chega até mim, falando: "Olha, eu não tô satisfeito, eu tenho tido ali, uma ansiedade, né, porque tem uma cobrança muitas vezes, já não está desempenhando tão bem, quero fazer mais, mas eu estou recebendo ali na minha avaliação uma série de pontos a melhorar". E às vezes o que acende o alerta vermelho, eu tenho percebido, é quando começa a ter muito conflito nas relações, né, e assim, a pessoa: "Ó, não tô bem, né, tô discutindo muito ali com o meu chefe, com o meu líder, em casa, tô brigando demais, tô sem paciência". Normalmente a pessoa às vezes nem reconhece que é ela que tá sem paciência, porque ninguém me entende, né, muitas vezes. Então se tem alguém ouvindo a gente falando: "Nossa, mas ninguém me entende". Vamos dar um passinho atrás, porque normalmente a gente se desconectou. Então precisamos olhar o que é que está fazendo, eu não ser bem entendido, eu não ser bem compreendido, ou eu estar tendo tantos, conflitos nas minhas relações. Então, normalmente esse são os pontos que acabam fazendo a pessoa procurar um autoconhecimento, uma ajuda, né, e falar assim: "Bom, como é que eu posso me desenvolver?". Porque você pode fazer 1000 cursos, né, você tem aqui todo um trabalho de treinamento e desenvolvimento, e são cursos excelentes, mas se você não souber o pra que você está fazendo isso, Uhum. não vai fechar no final. Vai ser mais um curso, mais um certificado, então pra quê? E aí a pessoa às vezes ela está vendo uma imensidão de informações, de possibilidades, mas não consegue ir, não consegue fluir. Então, nesse momento, ela chega, invariavelmente, ela tá falando: "Olha, tô tendo muito conflito, ninguém tá me entendendo e eu quero fazer algo diferente e não tô conseguindo andar". Tanto, eh, pessoal, profissional e, inclusive, a gente falou muito do líder até como um elemento, assim, especial, porque tem muitos líderes que começam a perceber que não tem mais a sua equipe com ela, né, e não conseguem entender o porquê. Por que que eu não consigo fazer a minha equipe entregar o que eu preciso? Eu peguei um caso recente, do líder falar: "Eu tô tendo uma alta rotatividade dentro do meu departamento e eu não tô sabendo o porquê". Então, existe aí espaço para se conectar com esse mapeamento, olhar onde que está o problema e aí sim traçar um plano de desenvolvimento para isso. Entendi. Eu lembro quando eu fiz 40 anos, o pessoal sempre fala crise dos 40, né?
Porque parece que é engraçado, é algo natural e biológico. A gente vai enxergando que a vida está passando, né? A gente está ficando mais velho e começa aquilo, né? E aí? O que eu fiz até agora? Valeu a pena? Não valeu a pena? O que eu quero fazer agora? Né? O propósito. Uma das coisas que me ajudou bastante, eu até recomendo para quem estiver ouvindo também, além da consultoria da Franceli, existe um chamado Exercícios Espirituais Inacianos. É uma metodologia também, né, dos jesuítas, e que faz confrontos. Né, e começa com aquilo, né, identificando os seus dons naturais. E aí você começa a entender esse processo de internalizar a felicidade. Né? Porque, realmente, como a gente está falando aqui hoje no começo, a gente está sempre buscando algo a mais fora. Como que isso fosse o fim. Né? E, na verdade, o fim de qualquer ser humano é ser feliz. Né? Nós somos nascidos para ser feliz. É isso. Né? Independente da crença de cada um, o ser humano ele busca a felicidade em sua essência, desde que nasce. Só que a gente aprende que a felicidade do mundo está fora de nós, não dentro de nós. Perfeito. Né? E aí a gente sai buscando, seja num trabalho, seja numa relação com alguém, né? E não é isso, né? Seja numa arte ou em prazeres como comida, bebida. A felicidade está interna. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a viver cada dia realmente como se fosse o último. Né? Que a gente também já ouviu falar, viva o seu dia como se fosse o último e tal. Por quê? Porque você quer ser feliz a cada instante. Então você começa a dar menos atenção a brigas. Você começa a dar menos atenção à fofoca. Você começa a dar menos atenção à crítica. Você começa a dar menos atenção a tudo aquilo que te tira a felicidade. Né? Eu brinco, eu falo assim, imagina se você, todo dia, eu te desse 10 mil reais em notas de 100. Então, esse pacotão de dinheiro. Todo dia eu te dou 10 mil reais. E aí, ao longo do dia, alguém vai lá e tira 200 reais dos seus 10 mil reais. 2 notinhas. O que você vai fazer? Você vai gastar o resto do seu dia procurando saber por que a pessoa tirou, quem tirou, quando tirou para pegar de volta? Ou você vai continuar o resto do seu dia e gastar os seus 9.900, 1.800 reais? Vou gastar os 9.800 reais. Tenho 10 mil, por que eu vou... Então, é a mesma coisa isso. Agora, imagina que isso seja o tempo. Né? Então, todo dia a gente tem 24 horas. A gente vai ficar gastando tempo se remoendo com aquele episódio que alguém quis tirar você do eixo por 2, 3 minutos. E aí você fica gastando horas remoendo aquilo ao longo do dia, deixando de gastar os seus 9.800 reais. Ou você vai gastar e deixar aquele tempo de lado. Então, você começa a dar mais valor, né, para a sua vida, para o seu tempo, porque o tempo é o mais precioso. Né? Sim, você está trazendo isso. Eu, nos últimos 3 anos, eu perdi, assim, a pandemia, todo mundo, né, tem histórias de pessoas que acabaram falecendo, mas eu acabei tendo histórias de amigas muito próximas que faleceram por doenças, né, e que eu acompanhei
essa trajetória, né, do momento da descoberta da doença até o falecimento. Umas tiveram um pouco mais de tempo, outras menos. Eh, e quando você fala dos 10.000 é muito isso, né, às vezes, a gente aprende também, eu acho que isso é uma coisa que está ainda, muito vivo, que é o entrar nesse automático que a gente falou logo do início, e começa a viver ali uma corrida para algo que nunca chega, porque você sempre está Sim, empurrando, e só tem o despertar mesmo quando tem algo que mostra essa vulnerabilidade, essa fragilidade, né, que, infelizmente acaba sendo muitas vezes por sustos sim. e por doenças, né. Então, é é muito interessante, eu costumo quando eu vejo uma pessoa que está ali muito na reclamação, principalmente se é alguém que eu estou trabalhando junto, eu falo assim: "Ó, vai reduzindo, né, se permite sim a reclamar, é natural do ser humano, mas é 3 minutos, é 5 minutos, depois já vamos olhar o que tem de bom, o que que dá para fazer, né, sair desse contexto, de novo, do que falta para o que tem, que é exatamente isso que você está trazendo, porque as pessoas vão, correndo atrás de algo, mas e aí? O que Uhum, que fica para você? sim. Né, muita gente olha para mim bastante impactado quando eu falo da minha transição, Uhum, né, eu estava num cargo executivo numa multinacional, então algo que muita gente traça como um objetivo, eu alcancei e de repente eu falei: "Ótimo, eu sou muito grata por tudo isso, mas agora eu posso fazer outra coisa". E uhum, tá tudo bem, uhum. porque é o que a gente tem e não o que tá faltando, se Sim. agora o que tá abastecendo é estar mais com as pessoas, é estar melhorando as relações, é estar realmente conversando sobre saúde, sobre equilíbrio, sobre felicidade, por que não? Sim. E tem muita gente que eu acabo notando que tem muito receio Uhum. de olhar para isso que vai realmente fazer o olho brilhar, fazer levantar de manhã com alegria. Então, acho que é uma boa dica que a gente pode dar, né? Sim, é verdade, né? Quebrar esses paradigmas, né? Nossa, você saiu de uma multinacional, você era executivo para dar coaching, né? Tem isso, Sim, né? Mas veja, a diferença que você faz na vida de uma pessoa, uma, já valeu a vida. Porque para aquela pessoa, essa diferença que você fez é a vida dela. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu quero ajudar, eu quero despertar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem. Mas aí você fala, nossa, mas você está ajudando uma, mas para aquela pessoa é a vida dela. sim, Valeu tudo, entendeu? Então, se cada um conseguisse mudar a trajetória de alguém, de uma pessoa, você imagina, né? O mundo seria muito melhor, né? Então, realmente, é trazer essa estabilidade, esse encontro pessoal da felicidade, e a gente com certeza vai viver muito melhor como sociedade, como seres humanos, né? Humanos, né? Seres humanos sim. humanos, né? O grande objetivo da nossa espécie humana assim como dos outros animais, é evoluir a espécie, Uhum. né. Então o evoluir a espécie não é o status, não é o dinheiro, isso é bom, isso é ótimo, isso é incrível, não estou dizendo para ninguém não querer isso, muito pelo contrário, mas sabendo que faz parte de um todo, estamos todos Esse é o conectados. meio, né? Não é um fim. Isso, exato, estamos todos conectados, então, com certeza eu tenho certeza de que mais um pouquinho essa chave vai ser virada para uma maioria e a gente vai entrar aí numa sociedade que vai estar bem mais harmonizada. Tomara. Bom, já passamos de 1 hora aqui de conversa. Você vê que quando o papo é gostoso, vai, flui. Parece que a gente começou a conversar há pouco tempo e normalmente a gente vai terminando, né, o nosso episódio com sempre 3 perguntas finais, né? Então, primeira, talvez a gente já saiba a resposta aqui, mas vamos
cumprir o nosso protocolo do podcast. Qual foi o seu momento mais positivo na sua vida profissional? Aquele momento que você olha e faz uhul, aquele momento que você fala, puxa, que gostoso. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu posso dizer, porque quando você faz essa pergunta, me vem alguns episódios, mas com certeza, quando eu decidi fazer o que o meu coração estava chamando, independente de qualquer coisa, foi muito bom, porque Libertador. trouxe a responsabilidade para mim de uma maneira muito plena, porque não era mais para uma conquista, era para ser. E o momento de maior aprendizado, aquele momento que você olha e fala, vixe, né, se eu pudesse voltar no tempo. Eu não gosto do se, eu acho que o se nos martiriza, nos prende ao passado, né, nos coloca para baixo, porque a gente está sempre, né, se comparando com um ideal, mas se você pudesse voltar atrás daquele momento de maior aprendizado, você fala, ixi, né, o que eu fiz, qual que seria? Eu tive um burnout em 2005, 2006, mais ou menos. E foi um momento ali que eu precisei parar e entender aonde eu estava, né? Eu acho que hoje eu até olhando para trás digo que ali acho que começou esse grande despertar, porque eu me considerava muito forte, muito produtiva, sempre muito bem avaliada, sempre, né, alcançando ali meus objetivos e metas. E teve um momento em que eu não tinha mais a noção da onde eu estava, do como eu estava, aquela aceleração interna. Quem teve um burnout sabe como que fica o corpo, a mente, as emoções. Então eu sinto que ali foi um grande momento de aprendizado, porque eu precisei parar. Eu tive a sorte de não entrar numa licença, numa medicação, não foi nada disso, mas eu tenho certeza que eu cheguei bem ali na linha divisória, que se eu não tivesse dado ouvidos, até na época a minha médica falou, olha, estou com o seu atestado aqui pronto, é só você tomar agora a decisão. Eu falei, nossa, atestado, que é isso? Tomei um baita susto e aí dei o passo atrás e fui me organizar. Então eu sinto que esse foi um grande aprendizado, porque assim, você pode ser excepcional mentalmente, você pode ter ali uma força de trabalho, de produção, empenho, tudo muito bom. Mas se você não tem a organização interna, pode ser que você não chegue ali onde você quer ou você nem saiba mais onde você tá, que era onde eu me dei conta, assim, eu estava longe da minha família, eu estava longe das pessoas que eu amava, porque eu estava num fazer, num ter, num buscar muito acelerado, né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado. E como você define hoje o seu propósito de vida, seu propósito pessoal e profissional? Eu vou contar aqui uma história bem rapidinha, que sempre eu uso isso como um lema, que é eu ter um grande jardim, cultivar um grande jardim. Eu sinto que isso, para mim, embora eu não tenha muitas habilidades com plantas, sempre recorro à mamãe, meu marido também que gosta, nós somos as flores, as plantas, as árvores desse jardim. Então, conforme você vai ficando mais velho, você deve sim colocar seus frutos, seja através de filhos, seja através de filosofia, seja através do cuidar, né? Então, ter um jardim bem cuidado, aparado, com, quem sabe, até um paisagismo ali acontecendo, para trazer uma beleza para a vida. Porque se a vida é uma jornada e você não sabe o que vai acontecer amanhã, por que não pegar ali seus 10.000 e usufruir disso, criando
uma grande beleza para todos. Então, a metáfora que eu tenho para mim é essa, que todos nós possamos cultivar um lindo jardim, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja dentro das empresas. Por que não ter as empresas como um grande jardim, um jardim gostoso, com um banquinho bem agradável para estar todo mundo ali querendo estar ali? Excelente, excelente. Esse é uma boa dica, né? Deixar o nosso ao redor tão bonito quanto as sementes que a gente carrega dentro de nós, né? Isso, se todo mundo pensasse assim, com certeza o mundo estaria muito mais humano, né? E que é o que falta um pouquinho. E eu acredito muito, né, que Deus escreve certo pelas linhas certas, não pelas linhas tortas, né? A gente não entende os desígnios de Deus, mas a gente é uma criatura, né? E muitas vezes, assim como aconteceu com você, deve acontecer com várias pessoas, momentos de extrema ansiedade, momentos que nos fazem notar que nós somos seres humanos, que nós temos nossas limitações e que muitas vezes não é o caminho que nós devemos trilhar. E tudo que acontece conosco, ele tem uma lição, ele tem um propósito, né? Lógico que ninguém vai ficar feliz por ter tido um burnout, uma ansiedade, porque é uma sensação muito ruim, mas ela é uma lição. E quando você vê essa lição, você se sente agradecido, porque isso fez despertar em você uma mudança, fez despertar em você uma consciência de que, poxa, espera um pouquinho, deixa eu me resetar aqui, deixa eu me reavaliar, ver o caminho que eu estou seguindo não é o caminho da felicidade. E hoje você, né, 13 aí anos depois, 16 anos depois, você está num caminho, né, de não só mais calma, dá para ver que eu te conheci antes, mais serena, mais feliz, mais consciente de si, mas também ajudando muitas pessoas que estão sentindo hoje isso que você teve oportunidade, vou dizer, de sentir, né? E que entende muito bem como as pessoas estão se sentindo e pode ajudá-las da melhor forma. É isso mesmo. Eu sempre incentivo as pessoas a realmente olharem para si, se perguntarem se está valendo a pena, né, essa vida que estão vivendo. Se não estiver valendo a pena, que busquem mudar, né? Busquem mudanças, sejam curiosos e, e gentis consigo mesmo, com o próprio processo. Você trouxe que cada um tem um momento e é bem verdade. Então, seja gentil com você mesmo. Eu só consegui olhar para esse burnout e agradecer, de certa forma, a experiência, o aprendizado, porque eu também fui gentil comigo, né? Lógico que na hora você fala, puxa, como que eu deixei chegar, né? Você fica com aquela dúvida, mas não, peraí, não importa, né? Agora eu posso fazer diferente. Então, acho que lembrar as pessoas também disso, né? A gente tem que ser... A gente é tão generoso com o outro, vamos ser também conosco, que todo mundo ganha. Perfeito. Bom, muito obrigado. Chegamos aqui ao final. Obrigado pela sua presença e espero muito sucesso para você, tá? Desejo muito sucesso para você, muita saúde, muita prosperidade, muita luz e que a gente se mantenha contato aí, tá bom? Com certeza, foi uma grande alegria esse reencontro. Muito obrigada. Foi uma delícia esse papo e que todos nós, né, sigamos plantando, porque esse trabalho que você traz aqui também é muito importante. Muito obrigada. Legal, agradeço. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, eu adoraria lê-los, responder a cada um de vocês.
Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.